Amigos queridos, nós convidamos a todos a mergulharmos o nosso pensamento nas doçurosas vibrações da música e sintonizarmos com o Evangelho de Jesus, relembrando em nossos pensamentos os momentos primeiros do cristianismo na Terra, o doce enlevo em que o Mestre nos envolvia, o seu magnetismo arrastador, a sua palavra misericordiosa, alentando-nos de esperança e bom ânimo. Lembremo-nos das passagens na doce Galileia, pelas areias quentes de Cafarnaum e por todos aqueles momentos em que viveu conosco a lei de Deus. Estejamos sintonizados com o bem e com a verdade, onde quer que estejamos, para que possamos representar na condição de pequeninos que nos reconhecemos ser, trabalhadores incansáveis da seara de Jesus. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos úteis, instrumentos dignos, dóceis, ao influxo amoroso que verte dos benfeitores espirituais em direção a nós, para que, mergulhados neste manancial de eflúvios sublimes, possamos, em nome de Jesus, iniciar as reflexões do Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Nós estamos no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque quando queremos servir a Mamon, estamos distante das leis divinas. E quando já estamos prontos para seguir as leis, os chamamentos de Mamon já não nos arrastam, já não são interessantes para nós. E a partir de então fazemos escolhas. E essas escolhas, elas norteiam o novo tempo evolutivo do espírito. A parábola dos talentos é essa que nós estamos refletindo já há algum tempo. Estamos refletindo muito mesmo naquele servo que recebeu um talento e, porque estava intimidado e inseguro, não o multiplicou. E Humberto de Campos traz para nós, alegoricamente, aquele servo que recebeu o talento do conhecimento espírita e que também não multiplicou, por insegurança, por medo, por achar que as ideias muito lúcidas poderiam incomodar as pessoas, e então como as pessoas vão pensar de mim? E assim fazemos com a doutrina espírita. Muitas vezes somos omissos para não incomodarmos ninguém com a força da verdade, até porque, se essa verdade ainda não nos compõe, tudo que nós falarmos realmente pode magoar, pode conturbar e não ser um bem. Passa a ser um bem quando nós conseguimos revelar ao outro do que somos, em função daquilo que já vivemos. Então é bem diferente o exemplo, que é a revelar-se naquilo que eu transformei em mim e que são as mínimas conquistas, mas essas têm uma força de vibração e que toca o outro. E que tocando o outro imanta, dessa força. Isso no ambiente familiar é necessário, que alguns de nós, naquele ambiente familiar, sejamos aqueles sinalizadores do bem e da verdade, multiplicadores dos ensinamentos de Jesus em nós. Então é nesse contexto que ontem falamos e hoje vamos repetir,
que o servo que recebeu o conhecimento espírita e não o aplicou em si, ele o enterrou intelectualmente. Porque são aqueles de nós que gostamos muito do estudar, muito de ler, e sabemos fazer citações, e sabemos fazer falas, isso e aquilo, mas ainda só convencidos, não convertidos. Porque aquele conhecimento não foi assimilado. E é por isso que os nossos sintomas não desaparecem. Por isso que os nossos traços agudos de personalidade não se modificam. Porque conhecemos bastante e retemos intelectualmente, sem a absorção necessária que gera a transformação. Então, refletindo sobre quais são, né, os impedimentos de nós sabermos e não fazermos, né? E o Emmanuel tem no Caminho Espírita, esse livro, uma lição chamada Saber e Fazer. Porque nós não podemos mais alegar ignorância. Porque diz André Luiz que quem tem uma semana de evangelho tem à saciedade o que doar. E nós temos seguramente alguns milênios de evangelho intelectualmente armazenado. Somos capazes de falar do Novo Testamento, citar frases e nos emocionamos com isto. Mas esse tempo precisa ser seguido de um outro momento do espírito, que é o despertar da ação no bem constante, né? Então, eu vou ler alguns trechinhos para a gente conversar sobre isso, saber e fazer. Sei que, nós sempre dizemos isso. Não, eu sei sobre isto. Eu sei sobre aquilo. Eu falo por mim mesma, né? Quanta coisa nós dizemos que sabemos. Mas já incorporamos como experiências adquiridas e nos enganamos achando que sim. Esse é o grande engano. Nos enganamos achando que porque eu sei, já está pronto em mim aquela característica. Só que os espíritos mostram que não é assim. E dizem assim, por exemplo, sei que é necessário praticar o bem, para que o mal não me ensombre as horas. Todos sabemos isso? Sabemos. Sei que é necessário praticar o bem. Todavia, por mais que me esforce, não chego a vencer a preguiça que me entorpece. Traduzindo, eu sou arrastado para os entretenimentos de Mamon, que me entorpece, para as coisas que eu tenho interesse, curiosidade, que me ocupam. E, portanto, me entorpece pela preguiça, que é a inoperância do pensamento. Então, essa frase, sei que, ela vem depois com advérbio adversativo, ela vem com um alerta importante, dizendo para nós assim, sei que é urgente estudar, melhorando conhecimentos, a fim de entender os desafios do mundo. Porque uma das coisas muito relevantes da doutrina espírita é nos fazermos entender, para sairmos da ignorância e com lucidez da razão, enfrentarmos as dificuldades. É urgente estudar, melhorando o conhecimento a fim de entender os desafios do mundo, solucioná-los com segurança. Contudo, não tenho tempo. Se tempo é uma questão de preferência, se eu não tenho tempo para isso, obviamente que eu estou ocupado com aquilo, outras coisas. Porque tempo é uma questão de prioridade, de preferência. Eu me ocupo daquilo que eu elejo como prioridade para mim. Porque o tempo é igual para todos nós. Agora, a ocupação do tempo é relativo aos meus interesses pessoais. Então, sei que é minha obrigação abraçar as boas obras, todos sabemos. Que boas obras que as circunstâncias me indicam em proveito de minha felicidade. Mas, adversativo, receio entrar em choque com as alheias opiniões. O bonzinho,
é aquele espírito que está titubeante ainda em cima do muro. O bonzinho, ele quer agradar a todos. E a pretenso de ser educado acaba sendo omisso muitas vezes. Porque a verdade, ela não precisa ser falada de forma que contundente, né? Mas ela é uma força que inevitavelmente, ao sair de nós, veiculada pelo que já vivemos, se não for veiculada pelo que nós vivemos, não terá força, é uma informação. E passar uma informação é muito incomodativo. Agora, se a nossa palavra estiver imantada daquilo que já somos, a nível de revelar-nos, então essa força ela desacomoda mesmo. Esse é o motivo do servo ter enterrado o talento, o único talento que ele recebeu. Tive medo, porque sei, Senhor, que ceifas onde não semeou. Né? Projetando em Jesus aquilo que ele mesmo fazia, que ele vivia expensas de outrem, porque colhia, ou seja, recebia do que não havia plantado. E o outro servo do conhecimento espírita também assim procedeu. Tive medo, não quis incomodar os meus amigos. Né? E esses são os estados de omissão do nosso pensamento. Sei que é preciso é a nossa frase trivial diante do serviço que nos compete. No entanto, habitualmente, falha o motor da vontade no momento da ação. Então, o que nós estamos querendo dizer hoje com enterrar o talento do conhecimento espírita? Que o conhecimento espírita sozinho, como informação, ele não move as nossas ações, não estrutura a nossa fé, não expande nossos sentimentos e, portanto, a nossa vontade fica tíbia, frágil. Porque a vontade do Espírito, essa alavanca poderosa de ação transformadora, ela é alimentada pelos sentimentos, pela estruturação da fé. E se a nossa fé não for estruturada na experiência do conhecimento adquirido, ela não tem força de expressão. Por isso que sucumbimos a cada passo. Porque vamos buscar dentro de nós e encontramos só eu sei. Não encontramos qual a minha experiência sobre o que eu sei. Isso para mim é muito forte, mexe bastante conosco, porque os nossos compromissos em relação à nossa transformação íntima são muito importantes. Então, como vamos estruturar a fé? Aplicando na experiência do dia a dia o conhecimento adquirido. Isso que é a fé. A fé não é um sistema de crenças ilusórias que eu professo independente da minha razão. Ela vem com a força da lucidez da razão e se estrutura na experiência do sentimento. Então, sobre o que eu tenho fé? Sobre aquilo que eu já sei, que é o que diz a lição, e que já vivo. Sobre isso eu tenho experiência. E essa experiência que nós temos sobre o que sabemos é que estrutura para o espírito o que a gente chama de coerência entre o que eu sei, o que eu sinto, o que eu vivo. Então, quase sempre perdemos tempo precioso empenhando-nos em saber o que ainda estamos longe de aprender. Eu achei esse pensamento de Emmanuel espetacular. Vou ler novamente. Quase sempre perdemos tempo precioso empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender. Por que estamos longe de aprender? Porque nos falta maturidade e nós vamos buscando esse saber inócuo por curiosidade. Então, no meio espírita, isso é muito comum, formar pequenos grupos de estudos de tal obra, de tal obra, de tal obra, de tal obra, como um deleite pessoal. E que aquilo, não há um chamamento naquele grupo de experiências de aplicabilidade. Então,
Aliás, muito compreensível, porquanto, desejando saber dignamente, a curiosidade respeitável alenta o progresso. Mas, se fizéssemos o melhor do que já conhecemos, transferindo ideais e planos superiores das linhas teóricas para o terreno da realização e da prática, desde muito estaríamos guindados à posição de numes apostolares das doutrinas redentoras que apregoamos, adiantando o relógio da evolução terrestre. É muito seríssimo isto, gente. E nós estamos falando para amigos espíritas cristãos. Nós estamos falando para trabalhadores das casas espíritas que, enquanto casa, enquanto grupos, precisamos estar atentos em transformar essa dinâmica do só aprender para estimular em nós a aplicabilidade em nós. Porque nós estimulamos o aprender e o fazer para o outro, sem que aquilo passe por nós. Então, todas as casas espíritas têm praticamente os mesmos tipos de trabalho. Então, eu aprendo, me deleito e eu vou passar para o outro, tanto o conhecimento como aquilo que eu entendi que seja bom. Mas o momento do milênio que nós estamos adentrando, o tempo do Espírito, estamos entrando no tempo do Espírito, né? Na era do Espírito, aliás, num tempo de regeneração. Esse é o momento. Estamos entrando na era do Espírito, num tempo de regeneração. E a era do Espírito terá outros tempos de regeneração e de outras formas evolutivas ainda, que chegarão para nós. E para que isso se estabeleça, nós que estamos envolvidos e queremos tanto entrar nesse tempo de regeneração, nós precisamos, com muita responsabilidade, entender isso. Quase sempre perdemos tempo precioso empenhando-nos em saber o que ainda estamos muito longe de aprender. Não temos nem condição. Porque há aqueles devoradores de obras e de livros. Ah, eu já li esse ali, aquele. E esse momento é um momento assim, olha, eu já li 2 livros, são suficientes. Não que o conhecimento não seja necessário, mas aquilo, por exemplo, se nós temos 5 livros da obra de Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, essa série, nós, em termos de manancial doutrinário, após Kardec, o que mais precisamos para sermos espíritos evangelizados? Nada. Tudo mais se acrescenta, tudo mais é valoroso, mas não é o mais necessário. Agora, tem uma pergunta que está no ar, eu estou chegando ao meu pensamento. Bom, então, nós concordamos que somos espíritos convencidos, porém não convertidos, porque não houve aplicabilidade em nós. Como fazer? E aí nós temos, então, a metodologia da educação do espírito, da evangelização de espíritos, que nos dá recursos para que a gente possa se perceber como espírito e aplicar em nós. Vamos refletir. Nós ficamos longo tempo repetindo a mesma coisa, porque de verdade nós não conseguimos de maneira nenhuma avançar sem esse aprendizado e sem esse processo de repetição. Estamos há alguns dias nessa parábola dos talentos para compreendermos mais profundamente que multiplicar o talento da doutrina espírita em nossa vida é dar um real aproveitamento e aplicação do conhecimento espírita na nossa existência. É isso que é multiplicar o talento espírita. Então, nós trouxemos um texto para ainda falar um pouco mais sobre isso, intitulado Chamamento ao Amor. É do livro Palavras de Vida Eterna.
Então, Emmanuel faz um estudo sobre uma citação de Pedro que diz assim: e a ciência temperança, e a temperança paciência, e a paciência piedade. Então vamos ler um pedaço, um trecho, para que a gente possa ampliar esse entendimento. Aprender sempre, instruir-nos, a brilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que, efetivamente, não podemos prescindir, se aspiramos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros, olha o que ele está colocando para nós, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Com isso nós vamos chegando à conclusão que a cultura que nós adquirimos através do conhecimento, da aquisição do conhecimento, e aí podemos entender também cultura espírita, porque, como a Célia colocou, é absolutamente extraordinário o conteúdo que existe dentro da doutrina espírita. É algo fantástico, que obviamente para aqueles que gostam de estudar, para aqueles que gostam de refletir, de pensar, de demorar o pensamento em ideias filosóficas, científicas e morais, é um verdadeiro deleite. Agora, fazer desse conhecimento uma ação transformadora na nossa intimidade e estabelecer no ambiente em que nós vivemos um mundo melhor, aí já é um outro passo, que é a proposta de Kardec e do Espírito de Verdade para nós. E esse texto ele é extraordinário porque ele vai dizer assim, que existe no mundo muitos espíritos que trazem uma característica da diplomacia. Então vamos pensar, todos os países têm diplomatas. E a função dos diplomatas é o quê? Estabelecer acordos pacíficos, estabelecer relações favoráveis entre as nações. Mas esse texto diz para nós que existem aqueles espíritos que são, entre milhões de aspas, diplomatas em nome do mal. Sabem manipular um conflito com toda calma, com todo jeito, porque conseguem vislumbrar lá na frente uma forma de estabelecer a verdadeira guerra. E quantas vezes nós mesmos fazemos isso? Alguém chega, traz uma dificuldade, diplomaticamente, porque não é conveniente que nós mostremos as nossas garras naquela hora. Não é interessante que nós sejamos vistos como animais. Então, nós recolhemos as garras,
estabelecemos um panorama de aparente calma, colocamos tudo no lugar e ficamos aguardando o tempo e a hora para que a situação ou o outro sinta a força da nossa inteligência maligna. Isso na família, na casa espírita, na sociedade, nas nações, em qualquer lugar. Porque, obviamente, para que um espírito assuma a posição de um diplomata, ele precisa ser dotado de muita cultura. E uma cultura vasta em diversas áreas. Mas, sem esse empenho, como a Célia colocou, de nós irmos além do saber para exercitarmos aquilo que nós realmente devemos fazer com experiência no bem, vai uma distância muito grande. Muitas vezes, diante de uma situação, nós recorremos sim ao conhecimento espírita. Quantas vezes, quando alguém traz uma questão para nós falamos de uma máxima espírita, de uma questão do Livro dos Espíritos, de uma passagem do Evangelho, nós lembramos daquela cultura espírita. Mas, embora nós falemos aquela passagem, o outro não fica banhado da luz que corresponde àquele entendimento, porque aquilo não faz parte da nossa experiência, embora saibamos. A importância verdadeiramente de nós darmos sempre, todo o tempo todo, uma real aplicabilidade na prática de tudo isso que nós estamos aprendendo. Porque se nós recebêssemos agora, se aqui chegasse um embaixador da França, nós não teríamos nenhuma dúvida do cabedal cultural desse homem ou dessa mulher. Mas seria ele um homem ou uma mulher de paz? Seriam eles espíritos realmente habilitados a estabelecer entre nações, comunidades e etc., relações de profunda amistosidade? Nem sei se essa palavra existe. Amistosa, relações amistosas. Será uma amistosidade que vem do espírito, que vem do amor? Será que o lar desses espíritos é um lar amistoso? Então, títulos, nem sempre, ou às vezes quase nunca, revelam conteúdos luminosos e espirituais. E então Emmanuel, nesse texto, vai nos propor um entendimento muito profundo, onde nós vamos compreendendo, né, que o apontamento do Evangelho, ele diz assim, o apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança. Olha a importância do que nós estamos dizendo. Não vale a ciência sem temperança.
e toda temperança pede paciência, para ser proveitosa. Mas, para esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirando acesso ao mundo superior, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhe o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Então, tudo em nossa vida que não estiver envolto dessa imagem de amor, é aquilo que Paulo fala para nós. Não vai adiantar para o espírito que somos. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te buscar uma vez mais, de sentir as tuas vibrações, Senhor. Nesse momento luminoso das nossas vidas, nós te rogamos que o Senhor esteja por nós, nos envolvendo em luminosidades, para que sejamos espíritos adaptados à luz do seu amor. Que possamos abandonar, Mestre amado, as regiões obscuras de nós mesmos e adentrarmos para sempre na luminosidade da verdade, aonde quer que nos encontremos. Que sejamos nós aqueles espíritos a expressar, através das nossas ações, tudo o que temos aprendido com os teus exemplos. Ampara-nos, fortalece-nos todos os dias da nossa vida. Que nesta manhã abençoada, Senhor, que nos encontramos em seu nome, possamos, Jesus, estarmos na sua presença e partilharmos na nossa intimidade das vivências do Evangelho. Que nesse instante, Senhor, os espíritos bondosos que se encontram neste ambiente possam ir em busca daqueles espíritos que sofrem, que se encontram perdidos, doentes, necessitados de amparo, e possa socorrê-los uma vez mais e como sempre. E nesta hora rogamos pelo nosso país, pela pátria amada, Senhor, para que cada um de nós brasileiros possamos agir como cristãos, como espíritos evangelizados, para que esta terra do Cruzeiro seja a pátria do Evangelho, Senhor, pela soma das nossas ações no bem. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre.